Potência, mais um Potência Podcast. Estou aqui ao lado do senhor excelentíssimo secretário Carlos Jorge. Rapaz, que capa é essa, meu amigo? Eu pedi emprestado. Que estilo é esse, cara? Meu amigo. A camisa é minha. Tu pode ler em 5 vezes, tô pagando a segunda agora. O que aconteceu com o Carlos Jorge aí? Pessoal, produção, por favor, o que aconteceu com o Carlos Jorge hoje? Foi exigência aí do diretor aí, disse que a gente só podia só gravar se fosse nesse naipe. Mas ninguém me avisou nada, porque eu vim de moletom, eu vim com roupa de quem vai dormir. Pra vir gravar, e assim a gente trouxe uma pessoa séria pro programa. Mas né? eu tô recebendo aqui no ponto, disse que era a sua última chance. Se viesse com essa roupa de novo, já era. E a gente trouxe uma pessoa séria, do ramo da comunicação, jornalista. Top. Ela tava aí há pouco tempo como a pessoa responsável pela comunicação do maior evento de marketing e negócios do Nordeste. Você acredita? Ela é sangue no Como é que ela olho. aceitou vir aqui pro Potência Podcast? Rapaz, depois de muitas negociações com a assessoria dela, foi difícil. Foi difícil. Puxa de um lado, pega Mas do outro. negociou, inventar. Eu Tá. digo, agora a gente vai conseguir. conseguir. E conseguimos. E Daniele Santoro, seja muito bem-vinda aqui, minha Querido, amiga, viu? muito obrigada pelo convite, Tamo Carlos juntão. Jorge. Eu sou muito fã de vocês, né? Muito fã do trabalho do Carlos Jorge, que foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu cheguei aqui em Maceió. Ah, foi? Foi, porque eu conheci o trabalho dele logo no início, assim que eu cheguei aqui, né? Final Manda de Ver, 2015, 2016. Aí eu fiquei sabendo da história do Manda Ver, da parceria deles com o Gerando Falcões, etc. E eu achei, assim, uma coisa fantástica a história de vida dele, né? Que todo mundo, a maioria das pessoas, pelo menos, eu acredito que já conheça. E me impressionou muito, assim, ele conseguir realmente fazer a diferença no lugar onde ele mora. Massa. Eu gosto de começar sempre esse podcast com uma coisa introspectiva. Séria. Muito séria. Daniele Santoro. A carioca que mora aqui em Alagoas, né? Agora, Isso. pra você, quem é a Daniele? Nossa, você tinha que me ter brifado disso. Não gosto. A gente aqui não é no briefing, não. Aqui é pé nos peitos, é coisa do Aqui Vergel. quem sabe, pé no É Ei. o Vergel, aqui chegou quem aqui. sabe faz gravado. Aqui é o Vergel. Deixa eu te falar. A Daniele é uma pessoa muito sensível. Eu sou uma pessoa muito sensível. E eu costumo dizer que eu sou peixes com ascendente em peixes. Então, pense numa pessoa sonhadora, numa pessoa boa, uma pessoa de coração mole. Sou eu. E, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa muito responsável, muito comprometida. Eu adoro trabalhar, eu adoro realizar, eu adoro fazer coisas que realmente façam a diferença na sociedade, na vida das pessoas, né? Por isso que eu optei por trabalhar com jornalismo, com comunicação, porque é dever do jornalista passar informação de qualidade para as pessoas. Eu não estou falando de qualquer informação, estou falando de informação de qualidade. Hoje, infelizmente, a gente se depara com muitas fake news, a gente se depara com informação que não acrescenta, que não agrega, o que é uma pena, porque são pessoas que têm voz, que atingem milhares de pessoas e não usam essa audiência para fazer algo de útil. Aham. Né? Então, eu procuro atingir com o meu trabalho, né, essa audiência, levando uma informação de que as pessoas vão poder utilizar lá na frente, seja na vida pessoal, na vida profissional, né? E eu sou uma mulher muito independente, eu sou feminista, eu brigo pelas minhas coisas, sim, eu vou até o fim naquilo que eu acredito, e eu só trabalho naquilo que eu também acredito, com quem eu acredito. E eu sou muito verdadeira e muito sincera nas minhas relações, sejam elas profissionais, pessoais, enfim. Muito bacana. Ela falou dos trabalhos, eu vou só dar aqui uma informação, que a gente aqui, por mais que não pareça, mas a gente tem uma equipe séria. Eu e o Carlos Jorge não. Eu e o Carlos Jorge tá aqui para poder mostrar o povo do Vergel mesmo, que é a Mas gente. o meu paletó é sério, mano. Você veio de paletó. Hoje eu percebi que você tá sério. Mas a gente tem uma equipe séria e a Maíra trouxe aqui pra gente. Ela é editora-chefe do portal Investindo Por Aí. Eu quero conhecer mais sobre esse portal. Gostei muito do nome. Apresentadora do programa Marketeando Por Aí. Eu te conheci através do Marketeando Por Aí. Vendo Foi? os conteúdos. Eu gosto pra caramba, viu, do Marketeando Por Aí. Eu Ai, que acompanho bom. bastante. Que é lá na CBN, né? E o Alagoas em Pauta na TV Cidadã.
que eu vou te contar uma história. Hoje, eu tenho um grupo com palestrantes do Brasil, que ele fez um curso em São Paulo, e o seu vídeo estava no nosso grupo de palestrantes. Olha. Hoje, porque o Tiago Mochileiro, ele pertence a esse grupo também, que tá lá o pessoal da Polo Palestrante, nesse grupo, tá o Denis Pena, acho que você conheceu o Denis agora no trago. Tá o Denis, Johnny Galvão, tá o Marcos também, que é da Polo. E o Marcos, que é da Polo Palestrante, botou esse vídeo teu lá. Aí eu vi hoje do Alagoas em Pauta, do qual você entrevista o Tiago Mochileiro. Então, assim, é uma mulher de muitas facetas, né? Porque a gente tá aqui investindo, marketeando já é mais uma vibe de marketing. O que é esse Investindo Por Aí, primeiro? O Investindo Por Aí, ele é um site voltado para a economia nordestina. Ah, que massa. E então eu vislumbrei, né, essa possibilidade pesquisando por matérias voltadas para a economia nordestina, matérias mais aprofundadas, e eu não achava. Eu achava sempre aquelas matérias mais superficiais, rasas, ou que incluía o Nordeste num determinado contexto. E eu falei, não, gente, eu estou buscando por uma informação mais potente, mais robusta, e não encontro. Falei, bom, já que eu não encontro, eu vou criar. Então, né? E eu tenho essa veia empreendedora também, né? Eu sou filha de empreendedor, então, na minha casa, eu cresci com o empreendedorismo ali comigo. Eu falei, bom, vou criar um site. E ele também é voltado para o mercado financeiro, uma vez que eu busco pela audiência de empresários que estão procurando por informações no mercado financeiro para saber aonde ele vai aplicar o dinheiro dele. Daqui, então, a partir do momento que ele tem informações sobre a economia nordestina e sobre o mercado financeiro, eu acredito que eu consiga munir essas pessoas de uma informação de qualidade. Daí surgiu o Investindo Por Aí. Então, nós produzimos matérias exclusivas e fazemos uma curadoria das matérias que saem na imprensa como um todo, na imprensa nordestina e na imprensa nacional. Então, quando vislumbrei essa possibilidade, falei, vou fazer o Investindo. E a gente tem colunistas também, podcast, canal no YouTube, tudo do... Opa, qual o podcast? Para já divulgar aqui. É do próprio Investindo Por Aí. Investindo Por Aí. Que está no site, né? Ele está hospedado no site. E a gente está em fase de reestruturação, de rebranding. Podia divulgar o Investindo Por Aí? Por favor. O problema é que eu tô sem dinheiro para investir, né? Mas pode. Fecha uns R$2 Claro aí, que pode mano. divulgar tudo aqui, claro que Você pode. sabe que marca também é um ativo, né? Exato, Total. exato. Valuation. Né, Aqui, velho? ele Olha aí. Carlos Jorge é uma marca. Ele é uma marca. Carlos Jorge lógico tá que é. aí. Vivia me pedindo tudo. Desde que eu conheci Carlos Jorge, ele ficava me pedindo tudo. Pedia pra eu pagar comida, pra eu pagar não sei o que lá. É porque o meu arroba, mais R$3 você compra num restaurante popular, né? A refeição. Mas Salada e tudo. Vocês falaram um ponto aí que eu acho muito interessante aí de frisar. Eu posso voltar, Carlos Jorge? Pode sim. Então, meu peraí. querido. Vamos voltar um pouquinho no tempo aqui. Você falou que é filha de empreendedores, tem uma veia empreendedora. Conta essa história pra gente. O meu pai, a história mais interessante ainda que envolve a minha família é que o meu avô era alagoano de Delmiro Gouveia. Você Caraca. acredita nisso? Que massa. Grande Delmiro, que também Delmiro Gouveia foi um grande empreendedor, né? Foi um grande empreendedor. O meu avô, ele trabalhava na fábrica Fábrica da Pedra. da Pedra. A cidade de empreendedorismo, que antigamente se chamava Vila da Pedra, né? Ela é uma cidade que tem uma veia empreendedora, assim, absurda. Gigantesca. A gente fez agora... toda a instalação daquele shopping lá em Delmiro foi feita pela minha equipe aqui da Connect, a parte de instalação elétrica e hidrossanitária. Então a gente ficou muito tempo, os 2 anos por lá, com a equipe, eu sempre estava por lá e eu conheci muito a história. É muito incrível. Viu? Incrível a história. Meu avô era alagoano de Delmiro Gouveia e quando eles foram abrir a fábrica no Rio de Janeiro, eles perguntaram quem gostaria de ir para o Rio de Janeiro para trabalhar na fábrica lá. E meu avô foi. Meu avô foi e nunca mais voltou. Porque antigamente era muito difícil, né? As viagens muito longas de um estado muito longe, né? Do Nordeste para o Sudeste, eram viagens muito sofridas, não era o conforto do ônibus, né? Que hoje interestadual que você tem, Isso. avião, Ônibus. não tinha nada disso, né? Aí meu avô conheceu minha avó no Rio de Janeiro, casou, teve 3 filhos, entre eles o meu pai. E meu pai era delegado de polícia
E aí ele fazia seguranças, prestava serviço de segurança e tal para algumas pessoas. Aí nisso, ele na época era segurança de um dos presidentes, diretores da Texaco no Brasil na época. E aí ele falou assim, poxa, por que você não abre uma empresa de segurança? Aí meu pai falou, pois é, né? Então eu vou abrir. Aí pronto, aí meu pai abriu uma empresa de segurança e dali ele começou a empreender. Então ele era delegado de polícia e era empreendedor. Ele tinha... Então assim, quando eu cresci, meu pai já tinha a empresa estruturada, direitinho, e eu via meu pai sempre trabalhando ali como empreendedor, no negócio dele, voltado para o negócio dele. Ele conseguiu construir um patrimônio importantíssimo que deixou para a gente, para mim, para meus irmãos, para minha mãe. Né? Infelizmente, ele não está mais entre nós, mas o sonho dele era vir para cá. Era envelhecer aqui. Você vê como é essa coisa de resgate, né? Isso, eu acredito muito nisso, nesse karma, nesses resgates energéticos. Eu nunca poderia imaginar que um dia na minha vida eu ia sair do Rio de Janeiro e ia morar em outro estado. Eu morei em São Paulo por 2 anos, mas foi a trabalho, não foi por nenhum projeto de vida, né? E vim parar aqui em Alagoas e eu não quero mais sair. Caraca. Eu tô vendo aqui que a Dani, ela trabalhou em grandes eventos. Nos Jogos Pan-Americanos de 2017, foi no Rio de Janeiro. 2016, é. 2007, na verdade, os Jogos no Pan-Americanos, Rio 2007. Nos Jogos Olímpicos, Rio 2016, né? Uhum. Na Copa do Mundo da Alemanha, foi isso? África do Sul e Brasil. Isso. Caramba, você tem muita estrada aí pra contar, né? E aí, sabe o que eu acho interessante, Dani? Quando a gente vai falar de uma pessoa, quando a gente fala do fato, é o que ela é agora, né? Mas você não consegue entender a pessoa. Se a gente for falar, jornalista, do marketeando por aí, do investido por aí, e CBN e tal, a gente vai entender você agora. Mas quando a gente gosta de entender a história mesmo. Claro. Porque a história faz a gente entender realmente quem é a pessoa, o composto, não simples, né? E se a gente for entender o composto, como foi que você veio pra cá, pra Maceió? Porque você falou que seu pai tinha vontade, né? Meu pai tinha, né? Por conta da história do meu avô, né? Meu pai tinha muita vontade de envelhecer. Imagino aqui. Que ele já ouvia muito do seu avô, né? Muita coisa, muita história. Muita história, muita coisa. E ele tinha muita vontade de vir pra cá. Obrigado. E de conhecer melhor, né? Porque eu fui conhecer Alagoas quando eu vim pra cá, realmente. Em 2015. Até então eu não conhecia Alagoas. E a primeira vez que eu vim, eu me lembro de uma impressão que eu tive, foi quando eu estava a caminho de Maragogi, que eu passei pelo Coqueiral, que eu falei assim, eu pensei assim, falei, meu Deus, aonde eu estava que eu nunca tinha vindo aqui? Né? Assim, foi uma visão tão incrível, assim, que me impressionou tanto, aquele céu azul, aquele coqueiral, aquela coisa toda, eu fiquei muito impressionada com essa beleza toda, né? E essa reconexão, né, de resgate geracional, né? Porque o avô saiu daqui, né, e criou esse legado profissional no Rio e assim, como é um contexto tão espiritual, assim, com a terra, né, com um lugar tão geracional. Incrível. E assim, ao mesmo tempo a trajetória foi tão bonita, né, de luta, de conquista, de grandes vitórias. E ao mesmo tempo, assim, de vir meio que onde tudo começou, sei lá, né? Meio que nesse sentimento, assim. Podia ser em qualquer lugar, né? Assim, eu podia ter me mudado para qualquer lugar e a vida me trouxe para cá, né? Eu também não parei para escolher, eu vou sair do Rio e vou para Alagoas, né? E eu vim parar aqui justamente porque o meu marido recebeu a proposta, né? Convite para ser secretário de Fazenda do Estado, né, George Santoro, e na época eu estava só fazendo um pedido, queremos você aqui, viu, querido? Pois fazer pergunta difícil pra você, viu? Não, eu vou me preparar aqui na 2 matemática. 2 mais 2 são quanto? Diga aí. Quero olhar nos seus olhos pra fazer essa conta aí. Pense num cabra que sabe fazer conta, é ele. Imagino, né? Imagina o cara veio do Rio de Janeiro pra tomar conta da Secretaria da Fazenda aqui, já dá pra entender o know-how, né, do que o cara tem. E aí, você veio acompanhando ele, mas assim, você já tinha uma bagagem no jornalismo, na comunicação, que veio junto com você, né? Sim, sim. Inclusive, eu estava fazendo o evento, né, Rio 2016, porque os jogos foram em julho de 2016,
E eu vim para cá no final de 2015. Então, quando ele veio para cá, eu já estava no projeto. Eu já estava há um ano, no final de 2015, faz 2 anos no projeto. Imagina. Aí eu falei, não, Jorge, eu não vou. Vai que você não gosta, que as pessoas não gostem de você, né? Porque tem isso. Sim. Você não se adapta, né? E vice-versa. Então, eu vou ficar aqui, eu não vou largar o projeto agora, porque, né, não faz o menor sentido. E a gente vai vendo aí esse ano como é que fica, conforme for. A gente vai ou não vai, ou você volta, enfim. Aí, pronto, ficamos em 2015 nesse negócio. Nos feriados eu vinha para cá, que eu adorava, lógico. Para mim era muito mais interessante eu vir para cá do que ele ir pro Rio, né? Sim. Aí, Água morninha aqui. Olha, não é? tem uma música do Djavan que fala assim, que ele fez pro Rio de Janeiro, que ele mora lá, né? Djavan, queremos você aqui. Olha, se tem uma pessoa que é fã do Djavan, sou eu, inclusive. Eu acho que no dia que eu ver o Djavan na minha frente, eu me acabo de chorar de emoção que vai ser, porque eu gosto demais de Djavan. Vamos Desde muito criança que eu escuto Djavan, eu já tentei várias vezes encontrar com ele no show deles aqui, mas não consegui. Mas tem uma música do Djavan que fala sobre o Rio de Janeiro, que ele fala: Rio, podem dizer o que quiser, mas o xodó do povo é o Rio. E aí fala: casa do samba, do amor, do Redentor, louvado seja o Rio. Ou seja, o Rio de Janeiro é uma cidade muito bonita, mas, pessoal, a gente tá em Maceió. Tá profundo. Tu viu? Cara, ele tá com a pessoa séria aqui da comunicação. Eu tô incorporando. Cadê meu blazer? Está elevando o nível dos podcasts. Cara, começou com Tiririca, Falcão ali. Né? A mulher intelectual tem que Deus. E aí, o que acontece? O Rio de Janeiro é uma cidade bonita. Eu estive lá agora, mês passado, no Rio de Janeiro. Primeira vez que eu fui, achei muito bonito. Mas, pessoal, a gente tá em Maceió, tá entendendo? A capital mais bonita do Brasil. Tô mentindo, minha equipe Olha a aqui. cara de ostentação. Ninguém tá vendo? Ninguém, não tô mentindo. A gente tá na capital mais bonita do Brasil aqui. Mais um exemplo da carioca dizendo aqui. Que... Não, eu amo o Rio de Janeiro, né? Eu amo Maceió. Gosto do Rio de Janeiro. Você gosta, né? É complexo do alemão. Rapaz, o Rio é incrível, porque assim, o Rio tem as favelas, tem, na verdade, as comunidades, né, como eles gostam que sejam chamados, tem a parte turística, assim, é uma mistura muito bacana. É muito diferente, assim, as duas cidades têm energias diferentes. Né? Isso é uma coisa tão interessante. Quando eu chego no Galeão, o Rio tem uma energia diferente de Maceió. Quando eu chego aqui no Zumbi dos Palmares, eu já sinto outra coisa. É verdade. Que não é melhor e não é pior. É o jeito, Cada né? São diferentes, né? A mesma coisa quando eu chego em São Paulo também. A cidade tem outra energia, né? É verdade. Só que tem lugares que a energia te faz bem ou não, né? E no caso do Rio, de Maceió, as duas cidades me fazem muito bem. Eu, quando estou no Rio, sinto falta de Maceió. Quando estou em Maceió, eu sinto falta do Rio. Só que, como eu sou uma pessoa só, aí eu não consigo. Não é onipresente? Não sou onipresente. Eu vou falar que eu prefiro Maceió. Eu gosto muito. Não, eu amo Maceió. Eu conheço todas as regiões do paixão. país, já conheço todas as regiões do país. E eu posso dizer pra vocês que não conhecem Maceió, venha, porque aqui realmente é a melhor qualidade de vida. Pode ter outras cidades que tem coisa bonita, mas aqui a qualidade de vida é incrível. Sim, a qualidade de vida é incrível. Todos os meus amigos que vieram me visitar, que eu já trouxe, eu já perdi a conta, a quantidade de pessoas O bom é que você vira divulgadora, né? Viro divulgadora. Eu acho que ela vai mudar até de ramo, vai sair do jornalismo para o ramo imobiliário. Vem, compra o seu terreno aqui. Seu terreno. Interessante, isso puxa um assunto aqui. Você trabalha com coisas diferentes dentro do jornalismo, né? Investimento, marketing, do marketing por aí. Na verdade, o marketing por aí eu acompanho bem. Tem muita história, não só marketing, você traz muitas histórias. Já trouxe o Carlos Jorge, o Peron, o Paulo da Tractor. Você traz um pouco de história, que é o que a gente debate aqui. Claro. Mas você traz isso aí, mas também você tem eventos esportivos, agora evento de negócios. Como é que você lida assim, com essas pílulas tão diferentes de um mesmo negócio, né? É o metaverso aí do jornalismo. Porque, assim, eu sou uma comunicadora. Ponto, né? No primeiro momento, eu sou uma comunicadora e isso me credencia a trabalhar com todas as coisas que são ligadas à comunicação. Nem todas as pessoas que têm essa formação em jornalismo têm esse skill de ser entrevistadora, né, de trabalhar com evento. Às vezes a pessoa não tem aquele punch necessário para evento. Então, isso é muito de perfil. E eu me descobri
entrevistadora quando eu comecei com os projetos da TV e o projeto da rádio. Que até então eu conversava com as pessoas, entrevistava as pessoas para as matérias escritas, né? E não assim, porque o meu trabalho sempre foi de bastidor. Eu sempre fiz meu cliente brilhar. Eu não brilhava, eu brilhava para ele. Depois, né, que eu passava o relatório, o clipe, em tudo, olha, aí ele dizia, ai, que lindo. Mas eu não estava na frente. Então, isso para mim também foi uma novidade, uma experiência nova. E eu me descobri entrevistadora, assim, que o meu modo de entrevistar, de falar com as pessoas, e é um bate-papo, e eu gosto de contar histórias. O verdadeiro jornalista, ele é um storyteller, na verdade, né? Esse é o ponto. Ele conta a história. Então, eu quero conversar com vocês, mas eu quero saber da sua história, o que você tem para me contar, qual é a sua trajetória, o que você faz de mais bacana, né? Como você está fazendo comigo aqui, o que te trouxe até aqui, né? Qual foi a sua construção de vida, quem você é. Isso me interessa. Interessa as pessoas que estão acompanhando, né? Então, eu procuro conversar com pessoas que realmente têm algo a dizer, têm algo a contar, porque a gente conhece tanta gente vazia, né? Que não tem muita coisa para contar e, assim, às vezes eu me deparo com pessoas que eu não estou esperando aquela história e, de repente, vem uma história fantástica. Eu falo, nossa, você não quer me contar isso no programa? A pessoa, não, vou, lógico. Eu falei, então, vamos lá. Aí, assim, a minha grande função também é descobrir essas histórias e levar para as pessoas da melhor maneira possível, né? Porque se arrancar as histórias das pessoas também não é uma coisa muito fácil, Exato. né? Tem muita gente que tem conteúdo e aí traz um ponto também interessante, Carlos Jorge. O storytelling, ele tem técnica, né? Você tem que ter técnica para isso. E aí o que acontece? Aí eu vou trazer uma realidade minha, né? Eu tenho uma história boa para contar e aí por isso fui induzido pelo João Kepler, que é um grande investidor. Sim. O Kepler me disse, cara, vai palestrar. Aí eu disse, mano, queria palestrar. Ele disse, não faço por você, faço pelos outros. Ele deu esse insight e aí eu comecei a me interessar a ser palestrante. Meu pai é do sertão, então eu fugi de casa para estudar, eu vim da periferia, eu sou empresário, estou abrindo uma empresa no Pará agora, então tem uma história de crescimento no meio. Só que eu comecei a palestrar, e aí é onde vem um ponto que você tocou. Eu não conseguia gostar da minha história eu contando. Eu gosto muito da história porque é uma história de teve quedas, e caiu, subiu, mas não gostava da história. Aí eu fui para São Paulo, fiz um curso de storytelling com o Denis Pena e com o Johnny Galvão. Johnny Galvão é uma autoridade no Brasil sobre isso. Ele é um cara muito fera nisso. E aí foi quando eu entendi isso que você está falando, que você já deve ter aprendido na faculdade, ou até na sua vivência, né? O storytelling, contar a história, tem técnica, você tem uma base. Você não pode simplesmente trazer um momento que para você é importante, mas no momento errado da história. Tem contexto, né? Então, quando você conta uma história, né? Então, a gente percebe muito, até porque, assim, muita gente só se preocupa com a forma de falar. Não, mas e a forma de contar o que vai falar? Esse é o ponto. Não é assim. E as pessoas muitas vezes não se preparam, não só quer abrir a boca, blá, 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 sem contexto, sem sentimento, sem corte certo ali. Sem envolvimento, né? A história, ela tem que te envolver. Ela tem que envolver quem está entrevistando e as pessoas que estão ouvindo. Então, por que algumas entrevistas você não consegue trocar de canal? Você não consegue nem te dar raiva quando tem intervalo, né? Porque você está ali focado, prestando uma atenção naquela história, porque ela está sendo bem contada. Sim. E muitas vezes não é nem um assunto que te interesse. Às vezes é um assunto que não tem nada a ver com a sua área de atuação ou com a sua vida, mas aquela história está tão bem contada, tão bem amarrada, que você fala, nossa, eu nunca tinha ouvido falar nisso, peraí que eu vou ouvir mais, conte mais. Aí, assim, eu acho isso muito fantástico, e não é todo mundo realmente que tem essa característica de conseguir tirar das pessoas, né, extrair delas o que há de mais interessante, né? Uma outra fase também do seu trabalho, que eu acho interessante, aí eu queria saber como é que você faz. Eu acho que a gente, nosso dia a dia é fazer conexões, né? A gente faz conexão de um lado, faz do outro.
Isso no mundo empresarial, acho que no jornalismo. O Carlos Jorge, que é secretário, vive fazendo conexões durante o dia aí. Mas você lidar com as conexões e conseguir atrair atenção, eu acho difícil. Por exemplo, você como uma assessoria ali de um grande evento, você consegue colocar dentro da TV, você consegue colocar dentro do jornal. Como é? Qual é o timing? O que você usa que de expertise? Uma coisa, a gente sempre transforma o Potência Podcast em mentorias, não é isso? Sim. Então você está dando mentoria para um grupo aí. Com certeza, papel e caneta tem muitos aí. jornalistas que precisam dessas dicas que você já tem vivência aí. Nota aí. Quais são as expertises que você utiliza? Quais são as ferramentas que aí a pessoa, como jornalista, como assessora, pode usar? Se liga aí, vamos, Maíra. Se liga aí, Maíra, para a gente pegar as dicas. Dentro ainda do meu guarda-chuva, né, como que já me falaram assim, não usa guarda-chuva não, usa conglomerado. Conglomerado é mais chique, né? Dentro do meu conglomerado de iniciativas, né, eu tenho uma agência de comunicação também, que é a DG Comunicação, né, que é o meu nome, e Gil, da minha sócia, Patrícia. Ô, mulher, você dorme? Porque a gente tá descobrindo um monte de coisa aqui. Ela é imparável, incansável. Eu sou incansável. Luva de pedreiro. Eu sou luva de pedreiro da comunicação. Nossa, mas é verdade. Eu trabalho muito e eu amo trabalhar, porque as pessoas falam, aquele clichê, né? Se você ama o que você faz, você não trabalha. Não, eu amo o que eu faço, mas eu trabalho muito também. Ralo. E aí eu tenho essa agência de comunicação com a minha sócia, Patrícia. A gente sediou a agência aqui. A gente vai abrir um escritório lá no Centro de Inovação, por conta do site também, né, que é uma iniciativa tecnológica. Né? E a nossa sala vai ser lá no Centro de Inovação. A gente está reformando, então a gente vai fazer a inauguração. Vamos convidar o mercado, as pessoas, né? Vocês estão absolutamente convidados. Claro que sim. Para o meu evento de inauguração da sala. O Marquinhos já quer ir ali, já para afilar a boia lá do evento. Bicho, é um evento de inovação, irmão. O cara inovado é o Marcos, tá inovando ali num monte de botão que ele aperta ali. E são várias coisas que a gente está pensando, né? Assim, de workshops, tudo para celebrar esse momento, né? De comunicação. Porque, assim, eu e Patrícia, a gente trabalha com comunicação corporativa há muitos anos. Sim. Com comunicação estratégica há muitos anos. Então, como é que funciona isso? Não são ações pontuais. Isso faz parte da construção de uma estratégia de comunicação. Então, muito antes de colocar qualquer coisa em prática, você tem que traçar aquela estratégia e ter seus objetivos. Tá? O que eu sentei com o Paulo para definir? Todo esse trabalho que foi feito no Tracto Show, e a gente vem fazendo com a Tracto Design também, a gente vem construindo isso desde março. Então, não foi uma coisa que a gente decidiu fazer assim. Né? E eu conheço o trabalho do Paulo há muitos anos, desde 2017, né, que eu acompanho o primeiro Tracto Marketing Show, na época, que ele fez um rebranding e se reposicionou agora como Tracto Show. Né? E acompanho o trabalho dele, e um dia foram 2 insights, né? Num dos eventos do Tracto Show, eu puxei ele e falei, Tracto, Paulo, como é que você não tem patrocinadores robustos aqui no seu evento? Você precisa ter patrocinadores que entrem com uma grana boa aqui, porque é um evento que merece, um evento de grande porte, um evento que chama atenção, que dá muita visibilidade. Como é que você não tem patrocinadores aqui, como o governo do estado, por exemplo, a prefeitura? Né? Você precisa ter essas pessoas apoiando e dizendo, olha, a gente está aqui apoiando iniciativas empreendedoras e principalmente voltadas para a inovação e tecnologia. Afinal, Alagoas tem um super ecossistema de inovação, que é o Sururu Valley, isso aí, né? E que transpôs barreiras interestaduais, né? Que vale a pena. Aí ele parou, pensou nisso, pegou, guardou. Aí, quando foi no ano passado, eu chamei ele para ir lá no Marketeando, conversando com ele e tudo, eu falei, Paulo, eu estou procurando informações sobre a Tracto, números, informações, mas não tem história de vocês em lugar nenhum, registrado em lugar nenhum.
Aí eu falei para ele, assim como eu, várias outras pessoas às vezes querem fazer matérias sobre vocês, mas não tem insumo. Porque vocês não contam a história de vocês. Quem é a Tracto? O que é? De onde veio? Para onde vai? Né? Ninguém O que sabe. é que come? O que come, né? Como dorme, né? Então, aí ele falou assim, nossa, você sabe que você tem razão? É verdade. Ele também pegou, guardou essa informação. Aí, quando foi em fevereiro, ele falou, vamos conversar? Eu estou pensando em fazer um trabalho de comunicação profissional, a gente está precisando desse posicionamento. Falei, então bora. Aí começamos a fazer. Então, é um trabalho que não envolve só o Tracto Show, mas envolve a Tracto. Você só vai no Tracto Show se você souber o que a Tracto faz. Porque o Tracto Show, ele é uma consequência da Tracto Design. Ele é um produto da Tracto Design. Né? Então, ele não é um evento solto. Ele não é uma feira da providência. Ele é um evento que tem um propósito e uma razão de ser ligado a essa empresa. Então, a gente tem que trabalhar a Tracto Design e trabalhar o Tracto Show, sempre fazendo essa conexão com a Tracto Design. E aí você você monta o trabalho de estratégia querendo saber aonde você quer estar, quem é seu público-alvo, com quem você precisa ou quer se comunicar. Então, isso, dependendo das respostas do seu cliente, você vai montando a estratégia. Por exemplo, essas inserções na Gazeta foram fundamentais para o evento. Fundamentais, porque... Rádio, trilha sonora, né? Da vinheta com a música do Tracto. Mexeu com o imaginário de tanta gente querer ir no Tracto esse ano. Né? E assim, quantas pessoas que eu ia acompanhar as entrevistas, porque isso faz parte também do meu trabalho, acompanhar todas as entrevistas que o meu cliente dá, né? Porque a partir das respostas dele, do comportamento desse relacionamento com a imprensa, você vai treinando o seu cliente também, né? E acompanhei todas as entrevistas que foram dadas na Gazeta, na rádio e tudo mais. E as pessoas que estavam aguardando, assim, né, para concederem entrevista para a Gazeta, falaram assim, eu vejo você sempre aqui, você trabalha para o Tracto Show? Eu falei, sim. Ele falou, olha, eu nunca tinha visto, eu não sabia da existência desse evento. Agora que eu fiquei sabendo, eu falei, pois é, mas ele existe desde 2017. Aí a pessoa, é nada. Eu falei, sim. Isso é um termo totalmente alagoano. É nada. É nada. É nada. Desde 2017 que o evento existe. Então, assim, eu fui ficando muito feliz à medida que as pessoas foram tomando conhecimento. Os alagoanos, né? Porque isso é importantíssimo. Se as pessoas daqui não valorizarem as iniciativas locais, quem vai? Verdade. Né? Então, a gente primeiro tem que trabalhar a nossa casa, o nosso terreno. E a gente vem fazendo isso muito bem, criando esse relacionamento com a imprensa. E uma coisa, o Paulo precisa se comunicar também com o mercado investidor. Por quê? Porque ele precisa de investidores no negócio dele, para o negócio dele poder escalar, assim como toda empresa de tecnologia, toda startup, né? E por conta disso, eu falei, Paulo, para você aumentar a sua visibilidade, a sua presença na imprensa, a gente precisa trazer jornalistas de fora para cá. Lançar mão de uma estratégia que a gente chama que é press trip, ou seja, eu trazer jornalistas para cobrir o evento, para participarem do evento. Grandes eventos fazem isso, né? Grandes eventos fazem isso. Eu já fui cobrir uma vez, eu tinha um blog de artes marciais, e eu sempre gostei de comunicação, na verdade, também. Não sou jornalista, mas sempre gostei muito de comunicação. Meu pai trabalhou na TV Gazeta por muitos anos, e aí eu sempre estava no meio, criança, e eu sempre gostei muito dessa área de comunicação. Conheço muitos comunicadores, e mesmo a dor que você falou, é isso. Eu fui procurar uma vez, eu treino judô desde criança, e eu queria achar uma academia para treinar jiu-jitsu. Não achei. Nada, não achava nada na internet. Bom, vou criar um blog, lá no Blogspot, na época, de arte marcial. Eu criei o Prontos para a Luta na época, e aí eu disse, pô, quero chegar a 100 acessos em um mês. Seria a minha meta, né? Como bom empreendedor, já estabeleci uma meta. Chegou a 4.000 acessos. E aí, caramba, tem muita gente com a mesma dor que eu. Claro. E aí, como eu conheci muitos donos de academia, comecei a frequentar eventos. Aí comecei a comprar câmera para tirar foto e tudo mais. O que deu? Fui pro UFC, fui cobrir o UFC, que é o maior evento de lutas do mundo. Sim, Entrei lá sim. como
como Veículo de imprensa, comunicação. sem saber falar nada de inglês, mas eu sabia The Book is on the Table. Se o livro estivesse em cima da mesa, eu sabia dizer. Good night. Good night, sabe? Passava o pessoal aqui e quem assiste o UFC conhece o Bruce Buffer, que é aquele cara que fala, It's time! E eu assistia desde criança. Foi eu que ensinei lutas. a ele fazer isso. Essas ideias, tudo. Foi tudo meu, o UFC, tudo E aí eu É quando... porque eu não falo pra ninguém. Eu sei, a humildade é um diferencial. Aí eu cheguei lá no UFC, eu bati assim no Bruce Buffer sem querer e tal. Não, ele bateu em mim, eu tava assim de costa, ele bateu, ele, I'm sorry, quando eu olhei o Bruce Buffer, bicho, desde criança. Zerou a vida, né? E eu... It's time! Aí eu olhei assim pra ele e falei, ok. Eu sei falar, pedir pra tirar uma foto, take a picture, please, tá? Mas aí eu não saiu, porque o cara ali é referência pra mim. E aí grandes eventos fazem isso que você fez. E eu achei massa, tá? Vou dar minha visão como espectador. Os últimos 2, 3 meses, eu passei pouco tempo aqui em Maceió, porque a gente tá abrindo uma empresa no Pará, passei muito tempo no Pará. Tive em São Paulo também negócio, tirei 15 dias de férias, aí viajei com a minha família por 4 estados diferentes. E aí eu mudei minha agenda, você vê a importância do Tracto, aí vem. Eu mudei minha agenda para poder estar aqui no Tracto. Eu vou viajar agora, sábado, eu já vou voltar para o Pará. E mesmo passando tão pouco tempo longe do evento, longe de Alagoas, eu consegui sentir a presença do evento. Não é? Através do seu trabalho que você está falando, realmente. Esse trabalho de posicionamento, de aparecer. Muito mais do que das outras vezes eu conseguia sentir a presença do evento mais na internet. Jorge, tudo mais. Domingos, né? Saber que existe essa galera que antes era de bastidor. Isso, e esses caras agora estão como protagonistas. Todo mundo fica querendo saber, bicho, quem é que toca esse negócio? Até por uma questão de autoridade, eu digo, no posicionamento do negócio, né? Claro, porque o Jorge e o Paulo são os CEOs da Tracto, né? O Domingos também está na Tracto desde que o mundo é mundo. E é um diretor comercial fantástico também. E chega junto, né? E conhece a história da Tracto e fala com propriedade do negócio, né? Todos eles falam muito bem com propriedade do negócio. E qual foi o grande objetivo com essa press trip? Além de tornar o Tracto Show conhecido e a Tracto Design, é você criar esse relacionamento com a imprensa, porque eu estava até falando para a Maíra, assim, os grandes desafios do jornalista que trabalha com comunicação corporativa são as crises. E eu já me deparei com muita crise cabeluda na minha vida, porque eu já atendi multinacional, já atendi redes hoteleiras imensas, grandes, e empresas muito grandes mesmo. E a crise é do tamanho da empresa, né? Então, nunca é pequena. Só que existe uma grande diferença. Quando você tem uma crise, você tem um relacionamento com a empresa, você mitiga aquilo, né? Você mitiga, porque a primeira coisa que a imprensa faz quando toma conhecimento é jogar. Mas, quando você tem um relacionamento com a imprensa, o jornalista liga para você e fala, pô, Dani, é verdade que isso aconteceu com a Tracto? Eu vou dizer, rapaz, mas deixa eu te contar a minha história, a minha parte do negócio. Aí eu conto para ele. Eu vou dizer, olha, não é mentira, o que você sabe realmente aconteceu, porém, eu tenho a minha explicação para dar, tal. Então, antes de sair aquela matéria que vai te bombardear, que vai acabar contigo, que vai te deixar mais raso que a lama, a imprensa liga para você, porque você a Tracto criou um relacionamento com aquela imprensa, com aquele veículo de comunicação, com aquele jornalista, porque mais importante do que você criar a relação com o veículo é com o jornalista, porque o jornalista roda. Ele hoje está no Valor, amanhã ele está no Estadão, depois ele está na Folha, depois ele está no Globo, depois ele é freela. Então, se você cria relacionamento com a pessoa, com o jornalista Carlos Jorge, aonde ele for, ele vai carregar Tracto com ele. Porque normalmente são jornalistas setorizados. Sendo a Tracto um case, né? Você está usando a Tracto como um case. Como um case, existe uma mentoria aqui por trás, viu, galera? Vai se ligando aí, porque a Tracto é um case. É um só, né? É só um exemplo, mas vai se ligando aí. Mas a Dani falando isso, eu lembrei de um episódio que no Rio de Janeiro, até foi no Rio esse episódio, que na época o poder público municipal lá teve uma grande crise, né, midiática por causa dos seguranças, que era para recepcionar as pessoas para poder entrar dentro dos vagões lá dos trens, né, do municipal.
Rapaz, toda vez que o povo ia, o cara pegava o povo no cacete assim, martelando o povo pra entrar dentro do vagão. Cacete mesmo. E isso, na época, pro prefeito municipal foi uma lástima, né? Porque as interpretações, ó como esse tipo de governo trata o seu povo e tal. E só que a empresa que ganhou o consórcio na época era empresa privada e ela que terceirizava os subordinados lá, os colaboradores. Rapaz, Jornal Nacional. Tá, a nível nacional, meu irmão. Aí botou lá cacete na empresa, confusão. E aí, isso é muito ruim para a marca da empresa e impactou também diretamente no político. Respingou no município, né? E, consequentemente, no prefeito e no partido e tudo. Porque politicamente, assim, desgraçou. Até você explicar que focinho de porco não é tomado, o estrago tá feito. Aí, o Jornal Nacional abriu no segundo dia a oportunidade para a empresa se explicar. Agora sim, o que eu achei fantástico? Primeiro foi como eles tiveram a cautela, né, de preparar todo o ambiente que seria entrada ao vivo em rede nacional. Aí não foi um diretor nesse oportunidade, não, um CEO do negócio lá, do consórcio, entrou ele pessoalmente, né, e lá eles se prepararam aqui ao fundo. Dezenas de telas de câmera, né, fazendo a parte de vigilância, de tudo tal. O cara preparou o mini detalhe e o cara se posicionando. Erramos, mas aprimoramos agora o nosso sistema de câmera, ampliamos para mais 50 câmeras, né, modificamos todo o nosso sistema de treinamento a partir de agora para justamente criar essa humanização nos atendimentos. A partir de hoje já elaboramos um plano. O cara deu uma aula, sabe? A empresa. Sim, isso se chama Media Training. Isso top, é uma das vertentes do nosso trabalho, né, de comunicação corporativa. É um dos produtos da nossa agência, porque é fundamental você fazer um treinamento com esse executivo para que ele se saia bem numa situação como essa, né? Então, o que faz o assessor de imprensa numa hora dessa? Ele cria um questionário, né, perguntas e respostas, que no caso, em comunicação corporativa, a gente usa o termo em inglês mesmo, né, questions and answers, que é o Q&A. Você cria aquilo ali de crise, né, o que está acontecendo. Então, você responde isso, procura entender a situação com o seu cliente, traça a estratégia, traça o panorama e trabalha com aquilo. O que é mais importante é você nunca omitir a verdade, sempre trabalhar com a verdade acima de qualquer coisa. Você esconder, negar, dizer que aquilo não aconteceu, isso não funciona. E hoje em dia que não funciona mesmo. Com as redes sociais é que cada vez não tem mais. Hoje, vazado, todo mundo tem, né? Cada um Jornal Nacional, um potencial, né? Como é o nome do termo em inglês? Questions and Answers. Por favor, aqui no nosso podcast nós temos uma pessoa responsável por tudo em inglês. Que fala aqui. Qual é o... Questions and Answers. Poxa, rapaz. Tá melhorando, minha gente. Vocês estão acompanhando aí. Não sei que algum curso... Nós fizemos uma entrevista internacional, inclusive, com o Tim Mesh. Olha! Lá no Tract Show. Minha gente. Ele foi lá no nosso podcast. E aí você precisava ver. Dois caras de UVJ de um lado... E o Tim Mesh do outro. E aí o Tim Mesh chegou, aí pegou o livro dele, soltou em cima da mesa assim. Só queria registrar, pessoal, que é a 10ª vez que ele conta essa história aqui. Mas não se canse de assistir o Potência Podcast, mas pode falar. Conte que eu não conheço. Mas porque eu acho muito interessante essa história. E aí o livro estava em cima da mesa lá e ele botou. E antes dele falar, eu pedi para a doutora, só um momento, que eu preparei minha vida toda. Please, wait, please. Eu me preparei a minha life inteira para poder falar isso. The book is on the table. Meu amigo, até o time o ápice da entrevista. Deu quase 1 milhão de visualizações. Eu tenho que valorizar o meu inglês. É por isso que eu repito essa história. Só faltou 999 mil pra bater 1 milhão. Só faltou eu tenho que valorizar. Eita, não é esse não. Esse negócio aqui é do Grilo. Ninguém achou graça na minha... Mas o Tim Mesh achou. O Tim Mesh achou. Tá aí no YouTube. Você pode ver aí no YouTube, na playlist do Tractor 2022. E se prepara que no próximo podcast ele vai continuar contando essa história. Acompanha. Pois é. Você vai ver.
uma história. Sim, sobre Eu histórias. não aguento mais essa história. Sobre história. Ô, Marco, faz um corte e bota lá no nosso anúncio que a gente vai fazer no Massa Ordinária. Sim. Deixa eu te falar uma coisa. Você fez várias coberturas aí, né? Você falou de algumas. Mas com certeza deve ter alguma que te marcou mais. Ou impactou de alguma outra forma. Qual dessas histórias aí que você passou que te impactou, te marcou mais? Você fala de crise ou de evento? De tudo, assim? eu gosto de tudo. Você pode trazer uma de cada momento da sua vida aí. Já que você é multifacetas, tem várias histórias. Deve ter acontecido alguma coisa que marcou, né? Olha, assim, nos Jogos Pan-Americanos, né, Rio 2007, eu fiquei responsável pela comunicação da arena de tênis. E foi um projeto assim, muito desafiador, porque a gente estava com vários jornalistas de fora, tinha toda a estrutura de imprensa montada, era jornalista do mundo inteiro, gente. Então, não era de várias partes do Brasil, não, era do mundo inteiro. Então, esses grandes eventos, você sabe, são do mundo inteiro. E é uma galera que está acostumada com uma estrutura de imprensa profissa para ele, né? É incrível, é incrível. O que eu passei no UFC é incrível. O tratamento que eles têm para a imprensa é um blogzinho pequenininho, assim, era incrível. Não, você tem que... Não é só a estrutura. Você monta a sala de imprensa, você tem a tribuna de imprensa, você tem a zona mista, você tem a coletiva... Você tem todos esses momentos. Você tem um lugar certo pra ficar, né? Porque a minha credencial, por exemplo, era só pra ficar no... Eu ficava bem pertinho do octógono, mas... Fora do evento. Onde botava... eu era da escrita. Ele montou uma barraquinha do lado de fora. Eu era da escrita, então eu poderia participar do press conference e poderia participar da escrita ali do lado do octógono. Só que tinha uma pessoa tirando foto. E eu não podia acessar a foto. A minha credencial não dava espaço. Justamente. Aí tem essa organização, né? Tudo porque não, eu tomo puro. Eu já consegui esse estágio de evolução. Eu tomo café sem açúcar, sem nada. Nós dois, Dana, também. Eu amo. E olha que meus clientes são a maioria usina de açúcar. E mesmo assim eu não estou tomando açúcar. Mas produzam clientes. Tem outras pessoas que compram. Tem. O que seriam das doceiras sem o açúcar, não é isso? Aí, como você bem falou, existe a área também... A estrutura, né? Organização. Voltada para os fotógrafos. Né? Então, existe todo um fluxo de imprensa que você precisa criar. Por quê? Os comitês olímpicos internacionais, eles não permitem que o fluxo dos atletas se cruze com o fluxo do público e se cruze com o fluxo da imprensa. Tá? Então, quando o atleta chega na instalação esportiva, né, que a gente chama venue, na instalação esportiva, o atleta ele precisa seguir aquele fluxo que é exclusivo para ele, para a comissão técnica, e a imprensa ela não pode entrar ali. Se a imprensa entra ali, o meu trabalho foi pelo ralo. Por quê? Eu não posso criar um momento para a imprensa, assim, né, ele entrar num vestiário, ele pegar o atleta numa situação vulnerável, ouvir o que ele não tem que ouvir, um bastidor. Então, a responsabilidade de um trabalho de um jornalista nesses eventos é gigantesca, porque a bomba é gigantesca igual, sabe? Então, eu vou contar o episódio da final do tênis no Rio 2007. Chega, deu um frio na barriga para escutar essa história agora. Eu tô aqui ansiosíssimo. No evento como um todo, né? Foram 5 arenas funcionando concomitantemente, todas elas com zona mista, com esse momento com o atleta, e eu tendo que gerenciar voluntários também, porque todos passaram por um treinamento, né, que a gente ministrou. Então, teve as arenas, as quadras. À medida que a competição foi avançando, né, as quadras foram parando de funcionar e ficou só a quadra principal. E a final do tênis, as quadras eram abertas e de saibro. Aconteceu que caiu o maior temporal do universo paralelo. Acabou com o saibro. E eu falei, minha Nossa Senhora. E todo mundo perguntando. E ali também você tem que selecionar uma área que é para o IBC, que é para a imprensa internacional, que grava as imagens todas do evento e divulga aquelas imagens para a imprensa mundial. Pá! Todo mundo ali. Aí eu falei, meu Deus, como é que eles vão gravar
essas imagens da quadra nessas condições. Aí foi um tal de tacar fogo na quadra. Você sabe que o saibro, ele seca se você tacar fogo, né? Yeah. É. Ele seca, sim. Mas só que secava, chovia. Secava, chovia. Mesmo que cobrisse a quadra úmida. E isso automaticamente impacta no jogo. Impacta Total. na bola, performance, na né? performance da bola, na velocidade do jogo, na movimentação dos atletas em quadra, enfim. E nós estamos falando de atletas níveis mundiais. Sim. Mundial, Eu né? sei o que é isso, porque eu Sabe? já joguei tênis no Foi? videogame e eu sei como Rapaz, eu vi um menino uma vez no VG jogando tênis, ficou preso no fio. Eles amarraram no cadastro, assim, um tênis com o outro, jogaram e ficou preso no fio. Não, gente, aí foi... Rapaz, bicho, tu tava falando agora de Djavan, não sei o quê. Mas eu sou isso, cara. Eu sou esse misto de emoção, entendeu? É. Eu sou o cara que é empresário, que quer se comunicar. Eu sou o cara que diferente. Fomos pra alto, depois fomos mais que baixo. Tu Eu entrou sou dentro do isso. porão com essa piada aí. Eu sou isso, eu sou assim, eu sou intenso, entendeu? Eu Vamos sou- continuar que eu tô Eu curioso também tô pra ver o curioso. final disso aí. Aí a gente viu a situação da quadra, né? E falou, bom, o que a gente vai fazer com isso? Aí pego eu, sentamos eu, o diretor da instalação esportiva, mais o Nusman, na época, que era diretor do COB, que era presidente do COB, e mais toda a comissão técnica do tênis, falou assim, bom, a gente tem que ter a final do tênis. Senão vai ficar sem medalha. E a gente não pode encerrar a competição, senão a competição é terminar, sabe onde? Em Guadalajara, que era o próximo Pan-Americano. Aí a gente, meu Deus do céu, a gente precisa encerrar o tênis aqui, senão a competição fica em aberto, não tem condição. E chovendo. E chovendo a cântaros, aí o Nusman, eu não quero saber. Não quero saber. Vocês vão ter que entregar essa final. O problema de vocês. Todo mundo é problema da porra. Se é, né? Que negócio da fé. Aí eu, pô, faz o quê, né? Aí, um tal de pensa daqui, onde tem quadra de tênis, onde tem clube com quadra de tênis, tudo era saibro, tudo estava molhado, tudo. Aí eu falei, tem uma quadra de... Porque ainda por cima tinha que ser saibro. Não podia ser outro tipo de quadra, tinha que ser saibro. Aí eu falei, gente, eu conheço uma quadra. Aí era num clube de funcionários da AMIL, lá em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, relativamente perto de onde estava acontecendo a competição. Eu falei, tá, então a gente pode... Fui lá, nesse clube de funcionários, falei com ele, vem cá, tá disponível uma situação de emergência, não sei o quê, tá, vamos fechar, tá bom, vamos fechar. Metade do problema está resolvida, a outra metade era Como levar toda a estrutura agora? o Né? fluxo. Ah, não juntar o fluxo desse. Você tem que refazer todo esse fluxo de público, imprensa e atletas. Você não podia juntar todo mundo porque você mudou a quadra de lugar. Mas a estrutura do evento e todas as responsabilidades agregadas a ele continuavam, Pressão. permaneceram. Então, eu não podia correr o risco de botar um jornalista em contato com o atleta fora do momento específico para ele. Jamais. Aí esse era o grande desafio, né? Aí cheguei para minha equipe, eu falei, a gente vai ter que montar a estrutura que a gente tem aqui e levar para o Clube da AMIL. Isso no mesmo dia? No mesmo dia. Porque tinha que acontecer a final, não tinha mais como. Pessoal, estamos aqui no Potência Podcast. Tá todo Você mundo tá aqui em silêncio. sentindo aí energia, Tá tá tenso. ficando até o final, de tão tenso que Tá tensa a a história. Dani tá contando aqui. Um assunto seríssimo, mas esse aqui é o seu nosso Potência Podcast. Lá no YouTube, segue a gente. Potência Podcast. A gente está no YouTube. Curte aqui e compartilha esse vídeo. Então escuta. E se você essa quer saber o história. final dessa história, fica aqui com a gente. Fica até o final que o negócio pegou, viu? O bicho pegou. Aí eu cheguei, sentei com a minha equipe, contei, né? Falei, vamos ter que fazer isso. A pessoal, vamos embora. Porque o grande lance de trabalhar com voluntário, eu adoro trabalhar com voluntário. O voluntário, ele está ali por amor. Sangue, né? Por amor ao esporte, por amor à causa, por amor, sabe? Então ele largou o que ele estava fazendo, ele aproveitou dias das férias dele para ser voluntário, ele não está trabalhando de graça, né? O grande lance disso aí, fala assim, você é voluntário, vou trabalhar de graça.
Só que o que você ganha participando de um evento desse, Experiência. colaborando para um evento desse, o que você ganha de experiência profissional, de vida, pessoal, aprendizado, sabe? Incrível. Eu amo trabalhar com voluntário. O voluntário, ele chega primeiro que todo mundo e vai embora depois de todo mundo. É lindo isso, sabe? E são pessoas realmente incríveis que eu trouxe para a minha vida até hoje, pessoas com quem eu falo até hoje, me acompanham e tal. Aí, pessoal, vamos embora. Falei, então tá, vamos pegar um ônibus, vamos botar tudo isso lá dentro, todo o gradil, né, toda a estrutura, a mesa de imprensa, o backdrop, porque também existe a questão das marcas, o compromisso com as marcas, tá? Exatamente. Por contrato, obrigatoriamente, as marcas precisam aparecer na coletiva de imprensa, precisa aparecer na zona mista, as marcas têm por contrato aparecer. Não importa se foi uma situação emergencial, A não marca não interessa. quer nem saber, né? Não quer nem Pagou para saber. estar ali, né? E não pagou pouco, né? Exatamente. Pagou foi muito, vestiu o atleta, né? Vestiu o evento todo, então ele tem que aparecer. Pega o backdrop da zona mista, pega o backdrop da coletiva de imprensa, monta o gradil, monta o fluxo na hora, vai por aqui, por ali, as equipes conversando, a equipe de atleta conversando comigo, conversando com a equipe de público, não sei o quê. E nós montamos em tempo recorde, uma estrutura de evento internacional dentro do Clube da Amigo. Mas em tempo recorde, assim. Aconteceu tudo, aconteceu a zona mista, aconteceu a coletiva de imprensa, aconteceram todos os momentos que tinham que acontecer. O lugar do lanche também se instalou tudo certinho, né? Sim, porque a gente ainda por cima, na coletiva de imprensa, você falando em lanchinho, na coletiva de imprensa eu também tinha, por obrigatoriedade, colocar o energético e a água. Eu fui imprensa do UFC, eu lembro. Eu também eu era muito bom, todo canto que a gente ia tinha comida. Não, a imprensa em evento internacional ela é tratada de um jeito que, minha gente, é bom demais. É uma loucura. Assim, é uma coisa incrível, né? E quem nunca teve a oportunidade de trabalhar com evento internacional não faz ideia. Você já foi, você sabe. Eu já fiz vários, eu sei. Mas quem nunca participou das internas não sabe como é esse funcionamento e como a imprensa deve ser tratada com o devido respeito. E olha que ainda tem gente que desce o cacete, né? O cara bem tratado o evento inteiro e fica procurando os erros aconteceram vários, né? Como choveu muito na época do PAN, eu fiquei responsável por 2 instalações esportivas, que foi mountain bike e mountain bike, que foi no Morro do Outeiro, que era uma estrutura montada temporariamente, mas que era não era uma quadra, não era um clube, não era realmente uma área de mountain bike mesmo lá no Rio de Janeiro, era um morro, era chamado Morro do Outeiro, e no Morro do Outeiro a gente montou toda a estrutura de imprensa, todas aquelas pistas de bike, de mountain bike, enfim. E choveu muito, muito na véspera também. Antes da abertura até. Algumas competições começam antes da abertura oficial, né? Quem acompanha eventos esportivos sabe, alguns jogos da Copa do Mundo acontecem antes da abertura dos jogos, né? Assim é nas Olimpíadas, nos PANs, acontece muito. E essa competição ela era uma das primeiras do PAN. Como choveu demais, aí você está falando da imprensa que mete o pau, mesmo a imprensa com todo o tratamento, com toda a estrutura, com tudo, eles não deixaram de meter o pau, dizendo que ali estava tudo melado, de lama. Não levaram em consideração que era uma chuva fora do comum, normal, que mesmo a gente estando preparado para uma situação de chuva, a gente não deu conta, porque não tinha como, né? Mas a gente mitigou ao máximo os estragos causados pela chuva, mas eles meteram o pau, que a pista estava estragada, e que não sei o quê, está tudo melado. Olha, a gente falou, não tem problema. Você vai ficar aqui até quando? Até o final, né, Fê? Então tá bom. Vamos dar a volta por cima. Se acalme. O mundo dá voltas. Dá, aí eles, depois, assim, isso. Ele tá fazendo o trabalho dele, né, gente? Então, mas falar mal não é o trabalho, né? Também não é falar mal, mas o cara tava descrevendo o que estava acontecendo. E realmente era uma situação complicada. Difícil. Ele não estava metendo pau na estrutura do evento, nem estava metendo pau em quem fez. Não era isso. Ele estava fazendo o trabalho dele, que é contar o que está acontecendo. Isso. Né? E contra fatos não há argumentos. O que você vai dizer? É verdade. Mas, é aquilo que eu falei,
Eu não vou negar o óbvio. Isso. Né? Também não vou dizer para o cara, olha, não fale isso, não mostre isso, porque está na cara dele, é o dever dele. Eu, no lugar dele, não faria diferente. Né? Minha gente, chegamos aqui aos minutos finais, agora os instantes finais do Meu Deus, que Potência. tensão Foi essa incrível, história, tá? viu? Ó, um programa incrível, mais Eu uma ficaria mentoria. mais 3 horas aqui. Nós estamos Eu aqui... tenho tanta história, minha Não, a gente. gente pode gravar outros Ah, não, programas, então eu vou inclusive. trazer, Vamos né, sim. Arroba, ó, no Instagram, ela tá com o arroba Dani D de dado, P de pato, Santoro. Ela é mãe da Luísa. Do Luiz. Oh, desculpa. Luiz Eduardo, desculpa, Luísa. Eu troquei de óculos agora há pouco, tá? Pra dar desculpa. Estou no segundo dia com esse É mais óculos. bonito que esse ó. Ela é empresária de comunicação, jornalista e desses arrobas que eu vou passar agora. Arroba, investindo, underline, por, underline, aí. Investindo por aí, com underline nos espaços. Arroba, marketeando por aí, marketeando com K. E o arroba, Alagoas, underline, underline, pauta. E nós tivemos aqui com a Dani Santoro. E tem o underline da minha agência também, underline DG, underline comunicação. Não, mas aí eu vou pedir, Dani, pra você olhar nessa câmera Isso. aqui, ó, e falar tudo de novo aqui pra E nós. tudo de novo, inclusive. É muita coisa que É ela muita faz. coisa. Já tô aqui com... Vamos lá. Vou contar para vocês, né, todas as minhas iniciativas na área de comunicação. Então, vou começar pela minha empresa, que é a DG Comunicação, né, Comunicação Estratégica. E o arroba dela, a gente está começando, está no início, está no trabalho ainda bem inicial de rede social, que a empresa é nova, né? Mas já estamos com tudo, com vários clientes, fazendo um trabalho bem bacana, que é underline, D de dado, G de Gil, underline, comunicação, né? Sem cedilho, sem acento. Underline, tô botando aqui já. Underline. Coloque. DG. DG Comunicação. É underline DG, underline Comunicação. A Dani gosta do underline, né? Ah, eu gosto, né? Porque a gente vai botar. As pessoas registram os domínios e não fazem nada com ele. Quando eu vou registrar um domínio sério, é isso que acontece, né? É uma pena. Já tô seguindo aqui já. Tem o Investindo Por Aí, que é o arroba investindo, underline por, underline aí, que é um site voltado para a economia nordestina. Tenho o arroba Marketeando Por Aí, que é um programa sobre marketing, que vai ao ar todos os sábados, às 10 horas da manhã, pela CBN Maceió. Inclusive, a entrevista dessa semana é com a Andréa Bertoldo, viu? Que participou do Tracto Show. Deve ter aqui com a gente. Teve já. aqui, né? Ela me falou. E tem o Alagoas em Pauta, que é um programa de entrevistas muito legal, que eu falo sobre os mais diversos assuntos de interesse da sociedade mesmo, TV sabe? Cidadã. Na TV Cidadã, canal 35.2, o arroba dele é Alagoas _em pauta. Todos os programas do Alagoas em Pauta também estão disponíveis no YouTube da TV Cidadã e você pode assistir de qualquer lugar, a qualquer hora, compartilhar, curtir. Eu acho muito importante eu dar esse recado aqui para vocês, né, para vocês aqui que estão me entrevistando, tudo, que a gente tem que lutar contra a fake news e a gente tem que trabalhar com a verdade. Seja ela qual for, doa quem doer, porque a verdade liberta, né? É um clichê também, mas é muito importante você trabalhar com a verdade. Você trabalhar com coisas que não existem, você criar fatos, você fomentar coisas que não condizem com a realidade, não leva ninguém a lugar nenhum. E esse é um dos propósitos do meu trabalho, trabalhar com informação de qualidade e fazer com que as pessoas tenham acesso à melhor informação possível, sabe? E eu quero agradecer demais aqui a vocês pelo convite. Eu adoro contar minhas histórias. Sou Foi uma incrível, pessoa Dani. repleta de histórias. A gente vai vir mais vezes por aqui, até porque esse programa são 2 por semana que a gente lança, tá? E a gente vai ter um ciclo aqui que a gente vai trazendo nossos convidados mais à frente. Nós começamos agora, inclusive, também. Nós temos 2 meses de programa, no máximo 3. Igual a DG Comunicação. Né? Nascemos juntos. E aí nós somos pequenos também, mas assim, a gente já conseguiu trazer grandes histórias aqui e é fantástico isso aí. Aí é muito bonito, sabe? Você trazer pessoas que tenham histórias para contar. E também a gente acha que as pessoas não têm histórias para contar, mas elas têm. Tem. Quando a gente criou esse projeto, o objetivo era esse mesmo. O objetivo é trazer pessoas que já têm história conhecida pelo público, e a gente já trouxe aqui um rapper que tem 300 mil seguidores, jornalistas já vários tiveram aqui, o Douglas Lopes, quando fez a transição da Gazeta, teve com a gente.
E a gente já trouxe muita gente. E a gente também trouxe pequenos empreendedores lá do Vegel, que vem aqui, o cara tem uma história fantástica, só que ele não tem visibilidade só. E aí a gente dá essa visibilidade aqui dentro. E foi tão importante assim, a entrevista do Caco Barcelos no Tracto Show. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, mas o Caco é um jornalista que eu aprecio também desde que o mundo é mundo, né? E ele, antes de ser jornalista, ele fala que ele é repórter, né? Qual é a diferença disso? O repórter, ele está no lugar, ele está acompanhando, ele está ouvindo as histórias, ele está ouvindo as pessoas, ele está vivenciando os fatos para que ele possa contar, né? Então, um grande exemplo que ele deu foi como é que um jornalista que se diz repórter, ele vai narrar um incêndio de cima de um helicóptero. Ele de cima do helicóptero, ele não tem como perguntar como começou o incêndio, quando começou, quem estava lá, se tem gente ferida, se não tem, se tem previsão de apagar, perguntar aos bombeiros se vai ser fácil, se vai ser difícil apagar o incêndio. Me diga, você de dentro de um helicóptero, como é que você vai fazer uma reportagem desse jeito? Não tem como, gente. Se você não está lá, na hora que está acontecendo, para você conversar com as pessoas e apurar, como que você vai contar aquela história? Você tem que trabalhar com fatos. Os fatos te ajudam a contar uma história. E toda matéria é uma grande história, né? Então, eu sou fascinada pela minha profissão. Eu amo, adoro. Foi muito massa. Como diria Djavan, eu comecei com o Djavan, vou terminar com o Djavan. Como diria Djavan... Quando Deus te desenhou, ele estava namorando. Ele fala, só eu sei as esquinas por que passei. Só eu sei. Só a gente sabe as esquinas por onde a gente passou. E a gente conheceu algumas das esquinas da Dani Santoro aqui. Muito obrigado, Dani. Viu? Você acompanhou mais um Potência Podcast. Isso. Pra seguir a gente é @EricksonHenrique, @CarlosJorge, eu amo Maceió, Yes. @PotênciaCast. Você tá aqui no YouTube, segue, compartilha a gente. Manda pra tua avó, manda pra tua tia. Manda pra aquele estudante de jornalismo aquela aí. vizinha Isso aqui vai ser um fofoqueira. conteúdo bacana, viu? Manda pra todo mundo. Eu quero que Deus abençoe você e que você fique tudo de bom na sua vida e acompanhe a gente mais uma vez. Tamo junto.